Tudo bem? Ajeitar aqui. Tudo certo. Como vai, senhor? Me ouve Graças a bem? Deus, tudo bem. Tudo bem. Tudo indo muito bem. Melhor até que eu imaginava. Pô, que legal. Você tá me ouvindo bem, Fernando? Estou te ouvindo bem. Podemos começar então? Sim, senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o momento em que estiverem nos assistindo, né? Minha live é o seguinte, de hoje eu entrevisto o vereador de Gravataí, Fernando Deadpool, eleito para o primeiro mandato pelo DEM. Eu lembro que essa entrevista, ela depois vai estar disponível em todas as plataformas do seguinte, né, na TV, na TV seguinte no YouTube, no portal de notícias seguinte.if.br, no Facebook, Twitter e também aqui na TV do Instagram. Obrigado pela participação, vereador. Muito obrigado, eu que agradeço. Fernando Deadpool, o senhor foi eleito em parte pela admiração dos seus eleitores pelo teu trabalho social, né? Produzia pães, vendia nas ruas de Gravataí, parte do que arrecadava custeava teus estudos e parte doavas em cestas básicas e ajuda para pessoas carentes, né? O senhor dizia que com vereadores que tinham um salário de 10 mil poderiam ajudar mais. O vereador Tiago de Leon está doando metade do salário para as escolas. O vice-prefeito, Dr. Levi, também vai doar o salário integralmente em cestas básicas para o banco de alimentos. Começou a doar. E o senhor, o que o senhor está fazendo nessa questão? Vamos lá. O vereador Thiago de Leão, aliás, um bom vereador, um rapaz jovem assim como eu, que tem o seu ideal e luta pelo seu ideal. Porém, eles têm duas coisas em comum. São moradores de um bairro extremamente nobre da cidade, que é o bairro Pará de Verdes Campos. Eu, por exemplo, fiz uma campanha vendendo pão, durante a campanha deixei, e antes até, fui deixando as contas acumulando, porque, enfim, tinha que dar tudo que tinha para poder fazer a campanha, e a gasolina tu vai e vem, enfim. Eu ainda deixei 3 meses as contas atrasarem, só caiu o salário na conta, já se tornou em nada. A verdade é o seguinte, a gente tem uma visão do que é o salário aqui na Câmara quando a gente está fora. A gente tem uma visão. E a gente pensa, né? A gente comete o erro de pensar, o vereador tem vida de marajá, o vereador tem vida de rei, pode ter caminhonete do ano, pode ter uma casa de 2 andares, pode ter um sítio. É a utopia que a gente cria enquanto população. Quando a gente entra aqui e tu vê que aqueles 9.500, quase 10, se transformam em 7, só de gasolina já vai 1.000 e as contas vão aumentando, enfim. O vereador que trabalha, o vereador que chega aqui todo dia, de segunda a segunda, tá na rua, tá vindo na Câmara, o vereador que trabalha mesmo, ele não tem vida de marajá. Ele simplesmente se mantém. O que eu estou fazendo em relação a isso? Estou fazendo meu trabalho, o que eu sou pago para fazer. Estou fiscalizando quando é devido, estou atendendo as demandas, estou procurando demandas, estou saindo às ruas, estou fazendo o meu trabalho. Posteriormente, se eu conseguir mais na frente ter um alívio financeiro, aí a gente pode pensar. Ainda não estou no patamar dos dois que o senhor citou, mas se conseguir me organizar, aí a gente pode começar a pensar. Vereador, eu citei essa questão porque foi um tema caro para o senhor também na campanha, para o seu eleitorado, porque o senhor sabe a minha posição, né? Que ela é clara e impopular às vezes, né? Eu não acho que seja o papel do vereador fazer o assistencialismo, né? O papel do vereador é esse que o senhor falou, fiscalizar, é outro trabalho, né? O senhor, e qual a sua visão? O senhor acha que o vereador ele tem que ajudar financeiramente as pessoas? Esse é o papel do vereador? Não, não há, esse não é o papel do vereador. Não acho. Mas tu não tira, não se exclui a benfeitoria. Se o cidadão tem condições, que beleza, que bacana. Não que necessariamente isso seja um papel dele, mas aqueles que o fazem, meus parabéns. Que conseguem se organizar, que tem outro comércio, uma coisa, que tem sua expansão financeira e consegue ajudar, maravilha. Mas, propriamente dito, o papel não é esse. Vereador, és muito autêntico, né? Isso já foi perceptível nas primeiras sessões da Câmara, né? O senhor às vezes parece nem medir muito as palavras, né? O que já lhe provocou um revés no início, na primeira sessão, antes da sessão ainda, né? Criticaste as férias dos vereadores, vamos dizer assim, né? Ter começado um mandato e já ter parlamentares em férias, a Câmara estava fechada. Bom, devido à pandemia, mas estava fechada, né?
o senhor fez um vídeo bem forte, né? Que depois o senhor apagou e disse, me excedi, né? E esse tipo de coisa ele faz ficar decepcionado, conformado, ou o senhor ainda é esperançoso com a política? Olha, voltando. Quando se é população, tu tem uma visão da coisa. Uma visão da coisa. Tu monta aqui uma visão, mesmo sem nunca ter entrado na Câmara de Vereadores, tu monta uma visão, monta um conceito. E eu também montei esse conceito. Quando cheguei aqui, vendo tudo vazio e tudo, apesar de ser um ano extremamente atípico, um ano raríssimo, mas aí eu cometi o erro de meter o pé na porta. Meti o pé na porta e acabei englobando todo mundo. Tem quem mereça ouvir, mas tem também quem não mereça ouvir. E aí eu fiz uma generalização, e aí deu todo um bafafá. Você quer saber? Vou fazer a minha. Cada um faz a sua. Eu tô aqui para representar a população e dar as devidas informações para a população, prestar o auxílio para a população. Agora, meti no que não ia levar nada, bater bala em chimango, cada um faz a sua. Todo mundo foi eleito aqui com uma legitimidade, então os atos que todos os vereadores fazem aqui, né, são atos que as pessoas querem que eles façam. Não fosse assim, não teria votado neles. Então, cada um, a forma que age com a sua autenticidade, age com a sua forma de trabalhar. Isso, foram eleitos para isso. Então, quem sou eu para julgar como eles trabalham, como eles colocam o seu mandato, se eles vão para a rua, se eles não vão? Quem decide isso é ele e as pessoas que votam neles posteriormente. Essa é a minha opinião. Eu pergunto isso porque também boa parte dos teus eleitores, né, vereador, se não todos, eles parecem identificados com a antipolítica, né? Uma percepção assim nas redes sociais. Quando o senhor detonou os vereadores, nesse caso aí, foi o herói, né? Isso aí tem que dizer, tem que atacar. E quando o senhor recuou, para alguns já foi o anti-herói também, né? Mas tinha que atacar, esses caras merecem e tal. Como explicar para esses seus eleitores, assim, que pelo menos a minha visão, não existe a velha ou nova política, existe a política, né? A política da conversa, o diálogo e também dos malfeitos, né? Como o senhor vai fazer para explicar para o seu eleitor que a política não é que querer não é poder, às vezes, né? Aquele poder com o P maiúsculo de fazer as coisas, o senhor tem um trabalho didático a fazer com seus eleitores também, não? Com certeza. Com certeza isso vem sendo trabalhado. Por exemplo, eu dou numa chamada oposição. E quem disse isso, não sei quem foi. Que a partir do momento que acabou uma eleição, né, o governo está aí e a gente tem que trabalhar para ajudar o governo. Né? Oposição a quê? Me colocaram pseudo-oposição. Mas mesmo assim, protocolei um projeto indicativo que o senhor sabe muito bem, não preciso explicar, e que acompanha aqui também no meio da política, enfim. E a Câmara aprovou, com a base. Né? E essa aí é a troca. A base e a oposição aprovaram um projeto. Por quê? Porque o projeto era bom. Então a política passa por isso. Passa pelo diálogo, passa pela conversa. A antipolítica que o senhor fala, muitas vezes ela é tratada como o herói, mas quando se chega nesse lado do balcão e tu começa a ser colocado naquele mesmo saco por quem não te conhece, tu vê o quanto ela é danosa e quanto ela faz mal pro processo. Porque ninguém tá aqui pensando assim, eu vou ser um vereador horroroso, eu não vou vir trabalhar, eu vou ser o pior prefeito. Não existe isso. A pessoa chega aqui querendo fazer as coisas acontecerem. E tem que passar pelo diálogo, por todo um processo. E a antipolítica, né, que agora não mais feita por mim, mas feita por outros outsiders da política, nem o senhor me tratava anteriormente, continua sendo feita. Mas eles vão passar por lado de cá e ver que a antipolítica não leva a lugar nenhum, a não ser ao teu isolamento. O senhor vai fazer viagens pagas pela Câmara, com diárias, ou votar a favor de aumento de salário de vereadores, caso se ache alguma brecha para isso? Que viagem? Viagem para onde? Não tem diárias. Viagem nenhuma. Isso é bobeira, palhaçada. Cidadão quer dar uma volta que vai juntar dinheiro, vai vender um cacho de banana na faixa e vai viajar. Esse é o pensamento. Agora, aumento salarial, o subsídio. Para quem trabalha, ele é ajustado. Para quem trabalha, ele é ajustado. Agora, eu não sei o que o pessoal está pensando aí. A princípio, eu estou tranquilo. Tem nada. Não quero aumentar, não quero nada. Para mim tá bom. O senhor, em algum momento, pensou em nomear a sua namorada para o cargo na Câmara?
Não sei, acho que o senhor, não sei, teve um acesso aí, uma coisa esquisita que aconteceu. O senhor foi para outro planeta, voltou e não entendi. Nunca entendi. Não existe nenhum tipo de movimentação, não existe nada escrito, não existe nada. Eu não sei de onde é que o senhor tirou isso aí, ou alguém falou para o senhor. Não existe. Até Não lhe passou. pergunto, não sei de onde é que veio. Fonte a gente não revela. Ah, mas fonte. Ah, claro, a fonte pode ser qualquer fifizinho, né? Fazer o quê? Mas o seguinte é esse, ó. Muito me deixa espantado o senhor e mais algumas pessoas suporem que a minha capacidade de leitura seja tão ruim assim. Tá É certo. absurdo. Seria um absurdo mesmo, o senhor tem razão. Vereador, a Covid explodiu de novo. E agora? E agora o quê? O que se faz? Como segurar as Eu não pessoas? tenho. Como manter mobilização? A gente já está tendo que abrir leitos agora. Essa semana a prefeitura vai ter que abrir novos leitos no 24 horas. O que se faz? Vamos falar a Como é que verdade? se enfrenta Vamos falar essa a verdade? situação? Vamos falar a verdade? As pessoas esqueceram o Covid. Simplesmente isso. O governo pode se mexer da forma que for. Se o senhor, né, pegar imagens da praia, final de semana passado, carnaval, esse final de semana está chegando agora, o senhor vai ver que as pessoas esqueceram o Covid. Então, eu não sou especialista na área, não sou especialista em saúde, não sei, não tenho conhecimento para dizer qual é a medida a ser tomada, mas o fato é, as pessoas esqueceram o Covid. E agora, a conta, eu também não sei o resultado que vai dar, mas fazer o quê, né? População, infelizmente, é que comanda. Como é que o senhor tem posição sobre a volta às aulas? Como é que o senhor acha que deve ser conduzido esse processo, né? Começaram agora essa semana, presenciais. Nenhum professor veio conversar comigo, apesar de eu ter mandado e-mails para o sindicato dos professores, apesar de eu ter tentado diálogo com a classe, nenhum veio conversar comigo, nem que seja por e-mail. Então, quem tem direito, né, que está vivendo na pele, que está sentindo como está sendo o processo educacional, é o profissional da área da educação. Este sim pode opinar se pode ser aberto ou não pode ser aberto. Então, há de se existir, deve se existir um diálogo diretamente com o profissional da educação e ele sim que dá o subsídio intelectual para quem decide se abre ou se não abre. O senhor buscou, então, um contato com o sindicato e não teve resposta? Busquei. Não. Tive resposta, professor? Não tive, né? Não. Confirmado. Não tive nada. E sua busca por melhorias da cidade, ou projetos que o senhor procurou já o governo para conversar, recebeu respostas ou ainda não? Olha, estou conversando, eu criei aqui dentro uma amizade bacana, né? O presidente Alain Vieira, que foi um presidente que, apesar de um partido que não está alinhado com o qual eu faço parte, é um cara que está executando um trabalho muito bacana, está dando voz para todo mundo, está recebendo todo mundo, está dando opinião para todo mundo. E as conversas que eu tenho com ele são a respeito dessas situações. O governo já falou um governo novo, eu tenho uma mácula com o governo Marco Albo, agora muda-se o governo, muda-se a pessoa. Tive o projeto do Hemocentro aprovado, que é uma coisa que eu já batia na tecla muito antes. Foi aprovado, foi apresentado por outros parlamentares, né? Nunca tinha, eu não entendo por quê, nunca tinha ido para frente, agora foi aprovado. Essa é uma das melhorias que eu penso. Agora, diálogo direto com o governo ainda cedo, né? Governo que eu digo, pessoalizando, o senhor Luiz Afalon. Ainda não tive a oportunidade de conversar pessoalmente sobre os projetos que tem, sobre o plano de governo do MDB para a cidade. Mas, enfim, essas melancias estão sentando e daqui um pouco mais a gente abre esse diálogo aí. O senhor não acha que é um migué a aprovação desse seu projeto aí, como outros projetos indicativos, que daí os vereadores votam a favor para não dizer que foi contra o Hemocentro, foi contra o cursinho pré-vestibular para carentes, e depois não é feito. Esses projetos não são tirados do papel. Vai ser Miguel se eu desistir dele. Mas eu vou grudar nele que nem um cachorro se gruda num osso. E aí eu quero ver se vai ser Miguel. O senhor acredita que o governo vai colocar em prática, então?
Eu acredito que a necessidade do hemocentro, ela existe, ela é real. As pessoas querem isso, as pessoas clamam por isso. Então, nada mais justo que uma cidade com 300 mil pessoas. Vamos ver se volta agora, vereador. Ó, voltando? Voltou? Beleza, o senhor falava da necessidade do hemocentro, né? Sim, senhor. Então eu tenho que grudar nessa ideia e ir atrás, ver a viabilidade, fazer o estudo correto junto à prefeitura e eu ir estudando a possibilidade. Agora, se, como o senhor disse, votaram só para dizer, não fui contra o hemocentro, que levem o crédito, não importa quem levar o crédito, não preciso eu levar o crédito. Tendo o hemocentro ali, para mim, missão cumprida. Vereador, o senhor falou sobre uma mácula que tens com não sei se com o governo anterior ou com o prefeito anterior, Marco Alba. O senhor pode falar mais sobre isso? O que Não, eu aconteceu? só não gosto da pessoa. Só não gosto da pessoa. Não compactuo, não gosto do jeito, não gosto da pessoa, só isso. Tem algum episódio que lhe fez ter esse sentimento? Quando eu vi de Japão ali, aquela situação, eu não quero nem falar nisso aí. Já é página virada, o cidadão nem tá mais por aí, então tá bom. Pra mim tá ótimo. Passou, passou. Existe a possibilidade das contas que foram reprovadas do ex-prefeito elas voltarem à Câmara esse ano, né? Ele conseguiu uma suspensão e outras contas de outros anos do governo, pelo menos 2018, 2019 e 2020, virão para a Câmara para votação. A sua análise sobre essas contas, ela vai levar em conta vamos dizer, essa antipatia que o senhor tem pelo prefeito, ex-prefeito? Obviamente que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não gostar da pessoa, né? Não quer dizer que eu vá persegui-la. Não tem nada a ver. Digamos que ele fosse o prefeito atual, tivesse um baita projeto mandado para cá, e minha aprovação teria com toda certeza. E se ele fosse o prefeito e fizesse um governo maravilhoso, teria minha aprovação também. A pessoa eu não gosto da pessoa, só isso. Agora, ou profissional é outra coisa. Júlio. Tem pautas bomba que eu chamo assim, né, que possivelmente possam ir à votação já esse ano. Uma certeza é a reforma da Previdência Municipal, né, adequando a reforma nacional. Isso vai mexer com o servidor público, né? E também, o que mexe aí com toda a população, é a possível alteração na planta de valores do IPTU, né? O senhor já tem analisado esses temas? Já tem alguma informação sobre o que vai chegar à Câmara? E como vai embasar o seu voto nesses dois temas que mexem com a Eu cidade ainda inteira? eu não tive acesso à matéria. Nenhuma das duas. Não tive acesso à matéria. Só vou poder pautar minha opinião quando tiver acesso à matéria. E para poder pautar a minha opinião, precisa primeiro que se abra um diálogo com a população, né? Tendo a análise da matéria em mãos, né? Entendendo o que se propõe, aí eu consigo formar ali um conceito e aí passar para a população e ver qual é a opinião da população também, que tem um peso muito grande. Então, essa é a minha ação. Ainda não tive a matéria para analisar. Quando tiver, assim eu farei. E aí, posteriormente, comecei com a população a abrir o diálogo. O senhor pretende submeter de alguma forma, assim, pela rede social, é isso? Ou como é que o senhor pretende sistematizar essa consulta à população? Não sei ainda. Não sei ainda. Ainda não tive a análise da matéria. Quando ter, eu vou saber. É certo. O senhor já um pouco respondeu, mas vou lhe perguntar mais diretamente. O senhor é oposição? Oposição a quê? Oposição ao governo, né? O que é o clássico da oposição na política, né? O grupo é eleito, outro grupo, pelas urnas, ele não está no governo, né? Teoricamente, esse grupo é a oposição, né? Isso é burrice.
É uma burrice tremenda. É uma perda de tempo. O governo tem que funcionar. O senhor está falando dos governos anteriores, né? Se forma uma oposição que luta, né? Geralmente a oposição tem um candidato e o governo eleito tem outro candidato. Então a oposição ali, né? Vamos tirar os véus, né? Vamos tirar as máscaras, tá? Quem foi o prefeito derrotado tenta incessantemente perturbar o governo eleito. O que é danoso somente para a cidade. O que eu penso? A oposição a quê? Ao governo? Negativo. Eu quero que o governo funcione. Porque o governo funcionando é bom para a população. Se é bom para a população, eu estou fazendo meu papel. É isso aí. Eu não quero pessoalizar a política. Ah, esse aqui é o Deus, esse aqui é o demônio. Não é assim que funciona. Se o governo funcionar, o governo conseguir atender suas demandas, maravilha, é a população que ganha. Então não se pode fazer uma oposição burra. Ser oposição por ser oposição. Se o governo, na minha posição que eu estou agora, se o governo tiver bom projeto, tem meu voto, tem minha consideração. Agora, se o governo errar, eu vou desaprovar, natural. Mesma coisa, ajo com a oposição. Eu não faço essa distinção. Ah, esse aqui é o fulaninho, é do meu lado. Esse fulaninho não é. Eu analiso a matéria. Se o projeto é bom ou se o projeto é ruim. Se o projeto é bom, eu não quero nem saber o nome de quem protocolou. Eu quero é aprovar. Agora, se ele é ruim, não interessa se ele é meu melhor amigo. Se ele joga bola comigo. Se o projeto é ruim, tá fora. E é assim que eu vou agir. Tem que pensar pela população. E não por picuinha de quem é mais, quem é menos. Nesse ponto, como o senhor conduz ou vai conduzir a relação com o seu partido, né? O senhor tem o seu voto, o senhor vai decidir pela sua consciência. Como é que o senhor vai conduzir essa relação político-partido, né? Autonomia. Quando eu vim para o Democratas, eu sentei ao lado do Evandro, que é o presidente, Evandro Soares, falei, Evandro, eu quero autonomia de pensamento. Não impede o presidente de vir me aconselhar, de vir conversar comigo, de vir debater um tema. Não sou um ditador, não ajo que com fascismo, mas eu devo ter a minha autonomia. Então, toda a autonomia é do meu mandato, da minha pessoa, do meu pensamento. O que não impede de ter o diálogo com a presidência do partido, que sempre ocorre. Mas a autonomia é sempre minha. Para o eleitor, para as pessoas conhecerem um pouco da tua posição política, né? Como é que avalia e qual a tua expectativa? Assim, primeiro, como é que avalia esse início do governo do Zafalon e qual a tua expectativa para o futuro? O governo começa seguindo os rastros de farofa, continuam fazendo a mesma coisa que o governo anterior estava fazendo, e ainda é cedo para te analisar. Eu vi que o prefeito, na situação da farmácia municipal, quando desabou, eu estava lá batendo caixa. Apesar de não ter sido citado em nenhuma página, eu estava lá. E vi o prefeito lá, e vi outros vereadores. O Bobeiro Batista estava lá, o secretário da Saúde também estava lá. Então, eu vi que o prefeito está querendo agir. Está querendo aparecer ali, está querendo mostrar ali, está querendo participar. Então isso já é um ponto positivo, né? Mas é muito cedo para eu formular um conceito sobre o que será o governo dele e as minhas expectativas. Vamos deixar as coisas acontecerem e no decorrer da carruagem a gente vai analisando melhor. E o governo Eduardo Leite? Nem me intero. Nem presto atenção. O senhor acha que não tem influência no município, já que também é o governo que define essas bandeiras, Covid, né, distanciamento controlado? É óbvio que tem. Mas foge a minha alçada. Foge muito a minha alçada. É coisa que o alto escalão que decide e que debate. Então, quando foge a minha alçada, eu deixo que o alto escalão decida. E o governo Bolsonaro? O que tem? Sua avaliação. Minha avaliação? Eu não tenho ídolo político. Eu não tenho nenhum ídolo político. O governo Bolsonaro é um governo que... a grande verdade é que a gente não tem como saber da certeza do que é passado na mídia ou da certeza do que é passada pelo governo. A gente nunca sabe. Então a gente é uma marionete de todo o sistema. Essa é que é a grande verdade. A mídia passa aquilo que quer. Tu tem a comprovação daquilo? Não tem. Tu acredita. O governo é a mesma coisa. Tu não se tem a comprovação exata, mas tu acredita. E entre ser marionete e colocar uma posição final, eu prefiro me abster.
Mas 280 mil mortes é um fato, né? Não é um factoide, né? Não é uma invenção da mídia, né? Quem disse? O senhor contesta isso? O senhor acha que nós não temos no Brasil Não, não 280 mil contesto. Estou lhe mortos pela perguntando quem Covid? disse. Não estou contestando, estou lhe perguntando quem disse. Quem disse o quê? Quem disse? Quem disse que são 281 mil mortes? Isso são as Sim, senhor. estatísticas, isso é fato. Isso Sim, são mas quem disse? 281 mil famílias que enterraram seus entes queridos. Isso é um Isso é uma fato. coisa horrível. Um fato. Isso é uma coisa horrível. Isso. Naturalmente. Mas em contrapartida, né? A gente vê, por exemplo, eu tenho um caso próximo a mim que o cidadão faleceu, tá? Coração, infartou, morreu. No atestado foi dito o quê? Covid. A família teve que velar, enterrar, né, em todo aquele sistema horroroso. Eu nunca acredito totalmente, cegamente num governo, nas informações que são passadas. A gente tem que ir muito atrás das coisas. Imagine só para o senhor, Martinelli, e para mim como vereador, se a gente tivesse acesso a toda a informação real que um país detém. Imagina só, a nossa cabeça nem sequer conseguiria processar. Então é de uma ignorância brutal a gente acreditar piamente nas coisas que são ditas. É isso que a gente tem que se ater. Um governo é uma caixa de Pandora, onde passa só aquilo que lhe convém. E a grande maioria de informações estão escamoteadas, escondidas, trancafiadas às 7 chaves. Todos os governos são tremendas caixas de Pandora, onde a gente não consegue ter acesso idoneamente às informações. Então é muito perigoso a gente acreditar nas coisas. Mas esses são dados, é a ciência, vereador. Essa é uma questão, assim, não é uma questão de opinião, né? O número de mortes pela Covid é um número de famílias que enterraram seus entes. São laudos médicos, laudos feitos por cientistas. Então, o senhor é um teórico da conspiração, então o senhor acha que tem dados não, só escondidos, os Illuminates, terra plana? Não, né? O senhor deve ter tomado um Guaraná antes de vir para a entrevista, não disse nada disso. Nada disso. Eu simplesmente me recuso a acreditar naquilo que é dito. Assim de primeira, assim fácil. Aquilo que é repetidamente passado. Só isso. Não sou eu especialista em saúde. E quando o senhor, então, quando o senhor tem uma informação científica, como é que o senhor faz para o senhor acreditar nessa informação científica? Vamos lá, vamos ver a Universidade de Harvard lá. Está lá um estudo feito por cientistas brasileiros, americanos, europeus. Aí o senhor tem aquele dado, o senhor não acredita nessa informação, o senhor vai pesquisar ela, não, eu preciso saber como é que o senhor faz, então qual é o sistema que o senhor faz para ter a certeza de que a ciência está falando a verdade? Olha, a cada ano que passa, novas formas são criadas, novos conceitos são formados, novas descobertas são feitas, e muitas vezes a verdade absoluta de um tempo é descoberta por outra. Então, eu só poderia acreditar piamente se eu tivesse a mesma capacidade intelectual de um pesquisador. Eu não tenho. Cabe a mim, como população, acreditar ou não. Isso é um direito meu. O senhor não acredita na Covid? Acredita um pouco? Acredita... Eu não disse nada disso. Eu estou lhe perguntando. Eu estou lhe perguntando. Você não acredita na Covid? Isso. Se eu não acredito, eu acredito. O senhor toma os cuidados? O senhor toma todos os cuidados? Hã? O senhor toma os cuidados? Sanitários? Natural, de praxe. O uso de máscara, né? Não se aproximar muito, isso e aquilo, seguir o que está sendo dito, faz parte. Na dúvida, não vale a pena também arriscar. O que o senhor... Como é que o senhor orienta seus eleitores ou pessoas das suas relações em relação a isso, a máscara, a vacina? Qual a sua opinião sobre a vacina? Tomem os cuidados devidos. Tomem os cuidados devidos. Claro, cada um escolhe sobre a sua vida. A minha opinião, tomem seus cuidados. Agora cada pessoa segue aquilo que acredita. O senhor é o defensor da vacina? Da vacinação? Se eu sou o defensor da vacinação, se ela funcionar, maravilha. Se ela funciona, que tomem. E a senhora crê que ela funciona, como dizem os cientistas, e houve aprovação da Anvisa aqui no Brasil e em outros órgãos internacionais? Não posso afirmar, eu não tenho conhecimento devido para isso. O senhor não acredita, então, se cientistas atestam que funciona, o senhor ainda não acredita?
Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não posso atestar porque não sou detentor do conhecimento específico. Se um grupo de pessoas chegou a um consenso, este grupo de pessoas passou a informação embasado nos seus conhecimentos específicos e aí sim comprovaram o funcionamento do antídoto. Mas eu, como pessoa sem conhecimento, não posso afirmar. Eu posso dizer, se precavejam. Os seus familiares, o senhor espera que se vacinem, torce para que a vacina chegue para todo mundo, todos os seus familiares, amigos, todo mundo? Claro, com certeza. Não fazendo mal, que mal tem? A gente estava nessa parte da política, né? Num segundo turno um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, o senhor votaria em quem? Que loucura! Eu sei lá. Não sei. Até o segundo turno lá falta bastante tempo, hein? Vereador, o senhor tem planos de concorrer a outros cargos futuramente, a deputado, prefeito? Qual é o seu plano, assim? O senhor tem um plano político? Pessoal, Martinelli, a gente tem que viver um dia depois do outro, um mês depois do outro. A gente nunca sabe como é que vai estar as coisas. E a partir do momento que fui eleito aqui, passei a servir a população. E como servidor da população, as pessoas, o que elas quiserem que eu sirva, eu estou disponível. Se o meu nome, não vai ser eu que vou colocar meu nome a pleito. Quem pode colocar é a população. Se a população disser, queremos tu como prefeito, aí sim posso pensar na ideia. Se as pessoas pedirem outro nome, eu tenho que respeitar esse pedido popular. Então, quem pauta essa progressão é a população embasada no trabalho que eu vou dispor aqui. O senhor segue com a venda de pães ou agora o senhor está se dedicando totalmente ao mandato? Não tem como, né? Não tem como, porque quando tu é pago para fazer alguma coisa, o que tu deve fazer é fazer aquilo que tu é pago. A população escolheu que eu estivesse aqui. Isso foi escolha da população. Escolheram que eu estivesse aqui e trabalhando pela população. Então, nada mais justo que eu dedicar exclusivamente meu tempo para fazer jus a essa escolha. O senhor acha que o senhor é vereador hoje só porque o senhor teve aquela exposição no programa da Eliana, no SBT, em rede nacional? Ou aquilo foi assim um início de um trabalho que o senhor conseguiu desenvolver? Até porque o senhor nunca disse que era candidato, né? Nunca se colocou como candidato, foi uma coisa na reta final, vamos dizer assim, nada. Que foi natural também, a pedido das pessoas. Se o senhor analisar as postagens daquela época, só vai ver que as pessoas pediam isso. E também já chateado, retirado do centro, eu tive que me impor de alguma forma. Como pessoa, como vendedor de pão, estava sendo esmagado. Não podia vender meu pão em lugar nenhum. Enfim, eu tive que me impor de alguma forma. O programa da Eliana, se ajudou, se não ajudou, não sei. Foi um momento especial da minha vida, um momento ímpar aí na minha trajetória, que muito me orgulha. Eu tô aqui não é por A ou B, é por trabalhar mesmo, porque não é fácil. É muito bonitinho tu criticar, fez isso só para se eleger, ou não sei o quê. Sabe o que é difícil, meu irmão? Difícil é tu ir para baixo do sol todo santo dia, vender uma sacolada de pão, fazer um mexe todo e abraçar a comunidade, fazer toda uma ação social. Isso aí é difícil. Isso aí é difícil. É muito fácil, atrás da telinha, dizer é isso, tu é aquilo, tu é isso. Agora, difícil é tu botar a tua cabeça embaixo do sol e ir atrás do resultado. Eu vejo que lhe marcou muito essa questão, né, de o senhor ter sido retirado aquela vez do centro, né, onde vendia os pães. Mas a alegação dos órgãos de governo, né, órgãos sanitários do município, é que o senhor não tinha licença para vender ali. Vamos fazer uma suposição que agora o senhor é vereador e ocorresse a mesma situação com outra pessoa e ela também não tivesse a licença. O senhor acha que estava correto ou não correto? Defendê-lo-ei pela seguinte questão: nem sempre, olha a delicadeza da fala, nem sempre o que não está dentro da lei é o correto. Veja só, o cidadão que vende pão na rua, tá? Ele está vendendo pão por um motivo. É a falta de não ter um emprego formal, o cidadão vai para a informalidade.
Quando ele vai para a informalidade, sabe por que ele vai? Porque ele não é um vagabundo. Porque ele não vai roubar ninguém. Porque ele não vai vender droga. Porque ele não vai fazer sacanagem. Por isso que ele vai vender alguma coisa na rua. Porque ele não é um vagabundo. É o governo, ao invés de chegar e amparar esse cidadão, meu irmão, vem cá, tá trabalhando, eu sei, vamos lá, vou te ajudar. Vem cá, vamos te regularizar, vamos registrar isso aqui, vamos te ajudar aqui, tá? Para fazer assim, 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 nós vamos te ajudar. Um programa do governo que ajude, um governo que pegue pela mão e auxilie, ao invés de podar o cidadão pela metade. Eu sou totalmente contra. Se pegar um cidadão e podar o trabalho dele pela metade, vai ter em mim um inimigo. Porque se o cidadão está trabalhando, eu tenho que defender ele. Eu não posso defender quem não está trabalhando, mas quem está trabalhando eu vou defender. Agora, está na ilegalidade. Porque não tem. Meu irmão, vai lá e resolve. Tu não é agente público? Nenhum agente público está aqui para multar ninguém. Não está para desgraçar uma família. Não está para tirar o direito de trabalho do cidadão. Todo agente público, num sistema de governo, está ali para auxiliar o povo. Mas as pessoas esquecem isso. Então, como está ali para auxiliar o povo, que pegue o povo pela mão e auxilie. Naquela época, o governo tentou, de alguma forma, lhe auxiliar, lhe orientar como se regularizar, como se adequar? Olha, eu fui lá, fiz meu cadastro do MEI, tentei registrar, só que a vigilância sanitária queria que eu fizesse uma cozinha específica para fazer, para a fabricação do pão. Como é que eu vou... Se eu estou vendendo pão, meu irmão, é porque eu não tenho dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer uma cozinha industrial? Não tem como. Então, que auxílio é esse? Ou tu faz isso aí, ou tu não pode vender pão. Que auxílio é esse? Isso é uma determinação, é um cerceamento, não é auxílio nenhum. Então, eu ainda continuei vendendo pães, mas muito menos do que eu vendia, e sempre com pensamento negativo, sempre com medo de alguma coisa acontecer. Mas, enfim, diga. Por que a escolha da personagem Deadpool? O Deadpool é um herói ou um anti-herói? Era um personagem dúbio, né? Por que a sua escolha por esse personagem? Não tem nada a ver com o que o personagem representa. Tem a ver com a vestimenta mesmo. É só a questão da roupa. Eu nem gostar do filme, eu não gosto. O senhor escolheu, então, aquela vestimenta porque era diferente. Uhum. É porque era diferente. Não era o Homem-Aranha, né? Todo mundo o Homem-Aranha já é manjado. O Homem-Aranha já é manjado. Aí não é o Homem-Aranha, é outro personagem. Um que fosse único. Então, esse é o motivo da minha escolha. Nada a ver com o que o personagem faz no filme, ou deixa de fazer, ou o que ele representa. Não tem nada a ver. O que tem a ver é que só que a roupa é diferente. Vereador Fernando Deadpool, conta um pouco da tua história para quem não te conhece. Eu comecei, depois que terminei o ensino médio, eu era garçom lá no Mãe de Deus Center. Dá um cafezinho, Jubinho. Eu era garçom lá no Mãe de Deus Center. Aí pegava 2 ônibus, saía daqui 5 horas da manhã para chegar 8 lá, voltava para Gravataí, chegava 7 horas queimado para a faculdade, pegava a bicicleta e saía correndo. Essa era a minha rotina todo dia, né? E era muito complicado. E eu sempre tive dentro de mim uma chama acesa de querer colocar a minha ideia em prática. Então eu peguei, né, pedi a rescisão do meu emprego como garçom, peguei a grana ali da rescisão e usei todinha ela para comprar uma fantasia. Todo mundo foi contra, imagina só. Todo mundo acostumado com trabalho formal, né? Computadorzinho e tal, processos aqui, carteira assinada. Chega o cidadão em casa e diz, não, vou comprar uma fantasia e vou vender coisas na rua. Ninguém acreditou. Mas lá no fundo, na minha consciência, eu acreditava. E aquilo bastava para mim. O fato de eu acreditar era o combustível principal para aquilo que eu queria fazer. Então eu saí à rua. Saí à rua com uma caixinha de quindim e 5 pãezinhos. Né? Claro, achacado durante mais de mês que ia dar errado, que as pessoas iam rir de mim, que ninguém ia comprar, que ia ser ridículo. Eu sentei na praça em frente à prefeitura e fiquei imóvel. Não consegui me levantar, porque a vergonha estava me corroendo, não a vergonha do que eu estava fazendo, a vergonha que o meu subconsciente estava pensando por ter ouvido durante tanto tempo que aquilo não daria certo. Mas mesmo assim eu me impus e fui para lá. Foi passando alguns minutos e um cidadão se aproximou. Quando ele se aproximou, eu não consegui falar nada, no nervosismo, então eu fiz mímica. E expliquei ele que estava fazendo faculdade, que eu estava vendendo pãozinho para ajudar para fazer minhas coisas, pagar minhas contas, tudo mais. E aquele cara levou os 5 pães e levou todos os quindinhos, levou tudo. Aquilo ali foi determinante, eu não sei, nunca mais vi esse cidadão, nem sei se é de Gravataí. Aquilo foi determinante, porque quando ele levou tudo,
bateu o estalinho que eu pensei, pode dar certo mesmo. Eu Aí acho voltei para casa. eu acho que uma das primeiras matérias foi feita contigo, foi lá na frente da O igreja, né? Silvestre, Foi feita pelo Silvestre Silva Santos, né? O jornalista do inclusive seguinte, um né? abraço para o Silvestre, pessoa de um parlato invejável. É, eu lembro dessa reportagem. Mas continua, vereador, continua contando sua história. O curso que o senhor estava... Educação física. Educação física, segue. Por favor, siga a sua E história. aí, fui fazendo o dobro e fui aos poucos, né, me destravando, conversando com as pessoas, fazendo mímica, fazendo piada. E eu via, cara, que aquilo ali as pessoas gostavam de ver. E eu pensei, cara, eu não vou. As pessoas vão começar a perguntar por que, quem é o fantasiado, que não mostrava meu rosto, né? Quem é o fantasiado, por que tá fazendo isso? Eu pensei, cara, eu não posso dizer que a minha motivação é uma coisa própria, é uma coisa egóica. Então, o que eu pensei? Vou fazer uma coisa que seja bacana, que seja bonito, que seja uma coisa que pouca gente faça. Pensei, não, vou destinar a parte da renda para comprar alimento e distribuir nas comunidades. É uma ideia assim de momento, né? Como o senhor disse, acendendo cigarro mentolado, refletindo. Foi uma coisa de momento. E aí aquilo começou a criar uma ramificação enorme. Daqui a pouco o seu Silvestre fez uma matéria. Depois veio o SBT Rio Grande, fez uma matéria no quadro Eu Faço a Diferença. Depois explodiu, depois foi Balanço Geral. Depois explodiu o programa em São Paulo, o programa de Eliana. Depois RBS TV, Diário Gaúcho, Zero Hora, Pretinho Básico. A coisa tomou uma dimensão gigantesca. Eu passei a receber mensagens do Brasil todo, parabenizando, incentivando, dizendo que bacana, que legal. Imagine só para o senhor, eu, voltando, nunca tinha subido num avião na minha vida. Nunca tinha ficado num hotel na minha vida. E graças ao SBT, que pagou tudo, fui para São Paulo, subi no avião, estive num hotel pela primeira vez, né? Conheci um estado diferente. E aí, quando eu volto para cá, totalmente vislumbrado com aquilo, com aquelas câmeras de televisão, a Paula Fernandes, a Eliana, aquela coisa bacana toda, aquela estrutura, todo mundo me elogiando, todo mundo conversando comigo, que bacana, que legal, um guri tão novo. Quando eu chego aqui, toma, o governo me corta. Rapaz, parecia que eu tinha perdido as pernas. Parecia que eu tinha perdido. Puta que pariu, não pode ser. Não pode ser. O Brasil todo me mandando mensagem de parabenização e o governo me caçando. Não pode ser. Eu pensei, não, agora... Aí eu comecei, as pessoas, não, porque tu tem que te candidatar. Outra coisa, só não me multaram na praça ali do centro por obstrução da via por R$2.000, ia me multar, porque a população se impôs. Porque formaram uma redoma na volta da minha bicicleta, levaram os pãezinhos, ó, não tava vendendo nada, não tava vendendo nada. Todo mundo comprou o pãozinho, ó, larguei fincado, porque senão tinha me multado, tinha cerceado a minha liberdade de trabalhar, coisa que eu sou veementemente contra, cercear a liberdade de uma pessoa trabalhar. Então, imagine pra mim, imagine só na minha cabeça, senhor Martinelli, o senhor que tá com a cabeça branca aí, já viveu bastante coisa. Imagine na cabeça do senhor, o senhor tem seu site, o seguinte, ganhando um dinheirinho bacana, né, beleza. Largando, destilando, política destilada com o Martinelli cheio da ondinha. Imagine só pro senhor, eu viro o prefeito e corto as pernas do senhor. E mando o senhor para casa. Como é que o senhor vai se sentir? O senhor vai querer se impor. Ou o senhor se impõe, ou o senhor coloca o rabo entre as pernas e vai para baixo do sofá. O que eu fiz? Me impus. E hoje eu tô aqui, graças ao meu trabalho. Então esse é um pouco da minha história. E eu que tô aqui, eu sou um cara extremamente combativo. Não tenho medo de porcaria nenhuma. Não tenho rabo preso com ninguém. A minha campanha foi limpa. Não peguei dinheiro de ninguém. Não fiz nada com empresa. Simplesmente vendendo pãozinho. Então eu chego aqui com legitimidade e com vontade de fazer. E a melhor coisa que eu posso falar assim, limpo com o senhor, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém que tá. Porque não tem ninguém coordenando o meu mandato. Eu mando no meu mandato. Eu coordeno o que eu digo. Então, que bom que eu tenho a liberdade de falar da forma que eu bem entendo. Mais ou menos essa é a minha história, Tomás. O senhor conhece muito bem. E talvez eu seja recordista no site do senhor, que o senhor só fala mal de mim. Por que o senhor não falou bem de mim na matéria do Democentro? O senhor tem que agir também com um pouquinho de né? Vamos tirar um pouquinho só o mal. Vereador, as coisas não são binárias, assim, né? Falou bem ou falou mal. Eu nunca falei mal do senhor. Fala mal. Não pode admitir, eu faço análises, fiz análise sobre, por exemplo, o seu movimento esse que o senhor detonou a Câmara. Eu não falei mal do senhor, eu só alertei que ia ter um repé, e o repé aconteceu. Eu conheço um pouco da política, me dá uma parte? Sei como é, claro, pode falar. Na parte,
O senhor, quando coloca num título que não pode nomear a namorada, o senhor, claro, dono de uma inteligência, né, elevada, o senhor consegue, sabe muito bem interpretar o que está sendo dito. Claro, o senhor, com a inteligência que tem, não disse nada. Não disse nada. Pô, mas o senhor deu a entender. E para a rede social, onde não se tem muito filtro, isso é um prato cheio. Inteligentemente intencional. O senhor é inteligente naquilo que faz, mas faz, né, na suma maioria, buscando a destruição daquilo que está sendo feito. Não é verdade, vereador, não é verdade. Se o senhor buscar Mas então, todas para mim, as... então, lhe peço desculpa. Lhe peço desculpa, então, porque é só para mim, então. Lhe peço desculpa. Não, o senhor não precisa pedir desculpa por nada, até porque nada... Voltamos de novo. O senhor é um homem público, né, agora. E o Sim, senhor senhor. tem altas expectativas sobre o seu mandato que foram criadas pelo senhor, pelo seu trabalho social, pelo que o senhor dizia nas redes sociais. Novamente eu volto àquela questão da antipolítica, né? Esse é um discurso que ele pega nas pessoas, e não é porque as pessoas, eu acho que elas são maldosas ou elas querem o mal dos outros, é porque elas estão irritadas, elas cansaram, né, de corrupção, de não ter emprego, de não ter... Então é uma coisa normal que as pessoas queiram um discurso antipolítico. Eu sempre que eu tratei questões com o senhor foi criticando, não falando mal, criticando um pouco isso, sabe? E agora o senhor, de certa forma, o senhor percebe que, estando no outro lado do balcão, é óbvio que o senhor continua com toda essa sua vontade de fazer as coisas, o senhor continua vendo coisas erradas, mas não basta o querer, né? Não basta a gente apontar, a gente dizer, precisa trabalhar no bastidor para que fazer a política mesmo, para que possa se mudar as coisas, né? Então eu lhe peço que o senhor olhe com outros olhos quando eu faço uma análise, que de forma nenhuma é para lhe atacar, pensa por um outro lado, pensa que é uma pessoa que acompanha a política há bastante tempo e tem uma leitura das coisas, né? Às vezes é um alerta, é uma leitura. E eu não sou dono da verdade também, posso ter errado também, né? De forma nenhuma o senhor nunca vai me ver como dono da verdade. Mas da mesma forma como o senhor faz, eu procuro ser autêntico, né? E colocar a minha posição embasada da melhor forma possível, né? Claro. O senhor tem mais alguma pergunta? Não, para mim está ótimo. O senhor gostaria de falar? Deixa uma mensagem para as pessoas de Gravataí. Uma mensagem para as pessoas de Gravataí? Vamos lá. Não sei o que dizer. Eu digo tanta coisa já no dia a dia, serei repetitivo. Eu mando aí um abraço a todos que nos acompanham, embora aqui a visibilidade do site seja extremamente político. Então, aos meus inimigos, um abraço. Parafraseando Zagallo, vocês vão ter que me engolir. E para os amigos também, um abraço maior ainda. Lhe agradeço, vereador Fernando Deadpool, vereador eleito pelo primeiro mandato pelo DEM. Essa entrevista a gente vai divulgar em todas as outras plataformas do seguinte. Eu lhe agradeço e desejo um bom mandato para o senhor. Muito obrigado Muito obrigado, pela ótima conversa. Muito obrigado. Um abração. Grande e outra abraço. Coisa, num dia mais, né, convencional, assim, mais tranquilo, o senhor me oferta um gole desse Guaraná que o senhor toma antes de escrever a matéria, viu? O senhor gosta de Guaranazinho? O senhor toma por causa com essa disserção boa aí. Tá, seu Martinelli? Um abraço. Tudo de bom e um bom trabalho. Grande abraço. É isso aí.